contagem regressiva. Vai começar. Salve, salve! Estamos aqui, vamos hoje fazer uma live com o Dr. Paulo Fleury, sempre agradecendo a TV 247 por essa grande oportunidade de mostrar a importância da legalização da maconha no Brasil. Bom, quero inicialmente falar que eu devo conhecer o Dr. Paulo Fleury de alguns eventos, mas propriamente não. Eu conheço mesmo o Dr. Paulo Fleury em processos criminais em que atuei na defesa de plantadores presos e plantadoras presas por terem 20, 10, uma coisa absolutamente absurda, né? E as pessoas são presas, processadas por tráfico de drogas. E nas minhas defesas, várias vezes eu vi laudos. Aí eu peço, obviamente, para a pessoa que está sendo processada, né, quando tem esses laudos, para ela me entregar, e aí eu anexo ao processo como um dos maiores instrumentos de defesa. Os laudos médicos, né, são importantíssimos na defesa de plantadores presos. Então, quero começar a dizer que eu conheço mesmo o doutor Paulo Fleury há muito tempo, de muitos processos, onde ele tem grande atuação na questão da maconha, que agora se chama maconha medicinal, mas, na realidade, ele, além disso, o doutor Paulo é um militante da Marcha da Maconha desde muito tempo. E aí, doutor Paulo, abri aí para... vou lhe chamar de você, né? Para você... Claro, para você se apresentar aí, fortalecer aí, mostrar todo o seu, já apresentei bem, para mostrar agora esse seu grande currículo aí na apresentação. Uma honra estar fazendo essa live contigo. Muito obrigado, André, pelo convite. Para mim também é uma honra, um prazer estar conversando com você. Eu acho que a gente vai conseguir trocar umas ideias interessantes para quem ouvir essa live, né? Esses vídeos. Quem vê. Eu posso me apresentar um pouquinho mais? Enfim, eu estou trabalhando com prescrição de maconha há uns 8 anos já, sabe? E comecei por um certo incentivo dentro do movimento da Marcha da Maconha para que eu, por ser médico, pesquisasse essa área especificamente da utilização da maconha, que é só o seu uso terapêutico, né, o medicinal. E, poxa, é muito encantador o estudo, muito recompensador a clínica, sabe? Então foi uma coisa que me pegou, e aí em poucos anos eu já virei um divulgador. Eu já viajei quase o Brasil inteiro, as capitais, cidades do interior, todos os estados quase, divulgando o uso medicinal da maconha desde 2017 para cá, que eu tenho feito isso, sabe? Principalmente, André, porque eu comecei a trabalhar com autistas logo cedo, aí por volta de 2015, em 2016, eu já estava prescrevendo e acompanhando autistas usando maconha. E, e logo eu tive a oportunidade, por um acaso, de fazer um estudo, um protocolo científico mais organizado, sistematizado. Depois a gente conseguiu publicar isso em revista internacional, né? Mas a gente conseguiu uma doação de empresa do Colorado e nos forneceu uma quantidade suficiente para a gente acompanhar, ao fim, 18 crianças até adolescentes autistas usando um óleo de maconha. No caso, era um óleo rico em CBD, vindo lá do Colorado. E essa experiência me permitiu ter uma segurança muito grande, tanto da eficácia, né, de que funciona, quanto dos riscos, ou do baixo nível de risco
pelo menos naquela experiência. E é o que a literatura confirma, né? Então, a partir daí, além de ser um médico prescritor, eu passei a ser um divulgador também. E estou viajando agora com a pandemia, isso parou, né? Mas eu fiz essa divulgação nacionalmente esses anos aí todos, a partir dessa experiência. E, sequencialmente, eu preciso dizer isso que é importante para muita gente, logo na sequência desse grupo de pacientes que estavam usando produtos de alto teor de CBD, eu comecei a tratar autistas também com produtos de alto teor de THC, porque são as plantas que mais se encontram, que é mais fácil da gente ter acesso aqui no Brasil, e eu tenho para mim, teoricamente, por uma visão empírica também, de que a maconha de alto THC, assim como a maconha de alto CBD, é produto de alta segurança, de baixíssimo risco, então eu poderia usar da mesma maneira e os efeitos são similares, ou a ação esperada é mais ou menos a mesma desses dois canabinoides principais, né, CBD e THC, e no caso do autismo se confirmou isso bastante bem. Então eu hoje tenho umas centenas, várias centenas, alguns milhares de pacientes autistas em tratamento, que iniciaram o tratamento pelo menos com minha prescrição, sobre o acompanhamento, né? E a grande maioria, talvez 90% ou mais, usando produtos de alto teor de THC, ou seja, o tratamento baseado em THC, entendeu? E a partir daí eu comecei a divulgar também esta outra informação que para mim pareceu de máxima importância, ou seja, não é só o CBD que é terapêutico, não é só o CBD que é seguro, é a maconha, são os canabinoides, é o THC, sobretudo também, entendeu? E no caso dos autistas, em vários outros distúrbios, isso se comprova de forma bem segura. A minha clínica é bem tranquilo, né? Para mim é chegar a essa conclusão com base na minha clínica, entendeu? Doutor Paulo, se você já respondeu, mas eu queria fortalecer isso, já que com a sua larga experiência, não só de anos, mas de muitos pacientes, né? Eu sei que você tem muitos pacientes. Lhe perguntar, do ponto de vista assim, científico, não só no Brasil, que aqui temos aí o doutor Carline, né? Um precursor, ele sempre tem que lembrar do doutor Carline, mas nos Estados Unidos, no Canadá, existe, assim, do ponto de vista científico, alguma dúvida do pequeno risco que tem a utilização do óleo, agora você falou com THC, né? E do ponto de vista científico, quer dizer, são tantos casos, são tantas confirmações, são questões, você pensa até que é um milagre. Eu, quando comecei a ver os primeiros casos, olha, acho que os primeiros, eu sou militante antigo na causa, então começou quando começaram a surgir os filmes de internet, né? Eu olhava e eu falava, não é possível. Você pensa até que é um milagre, né? Você abrir. Até se você puder colocar. Eu tenho uma história, mas você tem muito mais. Então, se você puder colocar uma ou duas histórias, mas do ponto de vista científico, há alguma dúvida de que a maconha é o tratamento para a síndrome de espectro autista, do autismo? Sim, olha, André, bom, eu primeiro vou reduzir talvez um pouco o tom da tua argumentação, dizendo que, bom, há dúvidas. Né? Dúvidas na ciência são, digamos, de certo modo, um material de trabalho. Né? A ciência trabalha, eu acho, com mais dúvidas que com certezas, e as indagações persistem por algum tempo. Nós vamos chegar num detalhamento disso já. Mas você tocou num outro lado, não da eficácia, mas da segurança, em termos de baixa toxicidade, baixo risco, né? E nisso talvez tenha uma longa conversa que vale a pena a gente tratar aqui,
porque é muito impressionante, André. Você sabe, eu sei, é, qualquer pessoa que tenha, digamos, dois neurônios e algum nível de informação, sabe que não dá para comparar a segurança de uso da maconha com o álcool, o cigarro, a nicotina. Não é comparável, entendeu? Tamanha é a diferença de segurança em favor da maconha contra o álcool e a nicotina, por exemplo. E, no entanto, nós vivemos décadas e décadas e ainda estamos sob a vigência da proibição do uso da maconha e da liberação, com o mesmo tempo, né, do álcool e da nicotina. Você pode achar, a gente vai discutir talvez isso, muitas razões para isso, mas você não pode achar uma razão científica para isso, uma razão médica para isso. E, no entanto, o argumento médico-científico aquele que embasa, no final das contas, a postura jurídico-militar. Então, é um absurdo tremendo aí, André, na atuação dos órgãos de regulação médico-científico no mundo todo, nesse período. Eles todos mentiram. Eles todos armaram e sustentaram uma farsa, sabendo que era uma farsa. Porque, como eu falei, qualquer pessoa, muito menos mais um médico, com dois neurônios e um pouco de informação, sabe que maconha é infinitamente mais segura, por exemplo, do que álcool e nicotina. E, no entanto, as Anvisas do mundo inteiro proibiram a maconha e mantiveram liberadas essas outras drogas. E várias outras que são de prescrição médica, que também são muito mais perigosas ou danosas do que a maconha, seguramente, seja sob o ponto de vista de causar dependência, seja do ponto de vista de causar overdose, seja do ponto de vista de doenças ou distúrbios, lesões crônicas, né? Então, em qualquer aspecto, a gente tem uma segurança técnico-científica que não é recente, de que a maconha é menos danosa do que essas drogas. E, no entanto, isso foi mantido até hoje, até ontem, dependendo de como você olhar, se você olhar para vários estados dos Estados Unidos, o México agora recentemente, e N outros países do mundo, em que já esse erro histórico foi corrigido. No Brasil, não foi. Completamente, não. Foi só parcialmente sobre essa alegação do uso medicinal e só parcialmente, né? Então, tem um problema aí, óbvio, né? Doutor Fleury, o seguinte, eu até bom para a gente não combina nada antes do programa, né? Eu estou sempre aprendendo. Eu pensei que em relação ao autismo, em razão de milhares de pacientes, que em relação Sim. ao autismo, cientificamente já tivesse mais firmado. Porque aí, por que eu falei dessa forma? Por quê? Porque, na realidade, a gente está tratando do ponto de vista da saúde. Mas Sim. o que existe hoje, na realidade, no mundo, é o ouro verde. É o ouro verde. E você já tem medicamentos, né, quer dizer, vendidos em farmácia ou nos Estados Unidos, no Canadá, no Brasil, né, vendidos em farmácia para até o tratamento do autismo. E nós sabemos, por exemplo, que as empresas das transnacionais farmacêuticas já sabem no Brasil, por exemplo, quer dizer, o debate para eles não é de saúde mais. Eles debatem, eles estão pesquisando economicamente, já sabem quantos milhões de autistas tem no Brasil e já trabalham, nós já vivemos uma guerra de mercado, eles já trabalham para dominar o mercado. O mercado de pessoas que... nós estamos falando aqui nada de vender 5%, 6%. Não, eles querem o mercado inteiro.
Eles querem o Sim. mercado inteiro. Então, eles proíbem, só concluindo, eles proíbem no Brasil a legalização, eles proíbem, enquanto proíbe no Brasil a legalização, as empresas estrangeiras já estão aqui dentro vendendo. Então, quer dizer, ele já trabalha para dominar o mercado todo brasileiro, o mercado nacional. Em relação ao autismo, eu sei de estudos econômicos dizendo quantos milhões no Brasil temos de autistas e quanto vai ser o faturamento. Então, a realidade eles já não estão debatendo mais a questão de saúde, eles estão debatendo o mercado brasileiro. Então, queria a sua experiência sobre isso, por favor. Você me perguntou sobre segurança, certeza ou dúvida científica. E eu te disse, olha, bom, ciência é um espaço para dúvida também, né? E neste caso, o que acontece é o seguinte: agora com essa coisa das vacinas, está todo mundo um tanto mais escolado nessa questão de qual que é a metodologia científica para trazer ou produzir evidência em termos de prática médica, intervenções médicas, né? E o que ocorre é, para usar uma síntese, sintetizando, a gente tem hoje um nível 3, um nível 2 de evidência bem assegurada de eficácia da maconha para o tratamento de autistas. Desde os distúrbios do autismo, dos transtornos associados, ou comorbidades, enfim, incluindo as crises convulsivas, as alterações de comportamento, agressividade, irritabilidade, agitação, hiperatividade, déficit de atenção, e como um recurso para o desenvolvimento, melhora a curva de desenvolvimento dessas crianças. Isso nesses dois níveis eu acho que está bem assegurado. O que são esses níveis? É o nível da casuística, isso você estava falando, alguns casos, dezenas de casos, centenas de casos, casos bem documentados, né, acompanhamento com critério técnico, isso já existe suficiente. Nível B são estudos sem controle, ou controle sem randomização, sem ser selecionado por acaso. E o nível 1, né, eu estava dizendo nível 3, 2 ou 1, que é o nível dos trials, dos ensaios clínicos. E no nível dos ensaios clínicos, a gente só tem uma publicação preliminar de um ensaio clínico que está sendo feito em Israel, não está completo ainda, com 3 meses de observação, um resultado inconclusivo. Eles usaram 4 testes para avaliar o resultado do tratamento, e nestes 4 testes, 2 deram diferença estatisticamente significativa, mostrando que é melhor estatisticamente, né, do que o placebo, e no caso de alguns 2 testes, deu um resultado melhor também nos pacientes usando a cannabis, mas sem a diferença estatisticamente significativa. É um resultado preliminar. Então, para certas visões médicas, você pode dizer não se tem certeza, mas elas, do ponto de vista clínico, médico propriamente dito, a gente tem toda a razão em questionar isso e adotar a maconha como, inclusive, eu acredito, primeira escolha para o tratamento desses transtornos do autismo, das pessoas com esses transtornos do autismo, porque a, a segurança, a gente estava falando, é muito alta do ponto de vista orgânico, comparado com qualquer remédio que os autistas usam. Não tem, é a mesma coisa, como eu disse, que comparar ao álcool ou a nicotina, comparar aos antipsicóticos em geral. Sabe que são os medicamentos padrão utilizados no tratamento dos autistas. Os antipsicóticos têm uma carga de risco, né, de dano, lesão orgânica, no sistema endócrino, no metabolismo, muito alta. A cannabis não, a maconha não. E parece, aí não há segurança tão alta, parece que os resultados são melhores, inclusive, mesmo com a maconha. Então, para mim, aquilo que eu falei é muito recompensador. Eu sei que eu não faço mal algum para o paciente, e para a grande maioria a gente está fazendo muito bem. Tem uma outra coisa nesse aspecto, sabe, que é parte da minha clínica, que
um pouco diferente de muitos colegas. Uma é essa de usar THC, e a outra é de entender que realmente não existe overdose de maconha. Não existe, no sentido de risco à vida, de vida e morte, não existe uma dose que seja letal nas condições de uso normais. Então, a gente tem a segurança de usar, inclusive, doses altas, doses bem mais altas do que o padrão é, corrente aqui no Brasil. Eventualmente, fora daqui, se usa essas doses também. E com uma frequência muito grande, a gente tem eficácia nesse nível. Sabe, autistas mais graves, por exemplo, ou dores crônicas mais intensas, você tem respostas com doses muito, muito altas para o que é o uso corrente de maconha, ou mesmo o uso medicinal mais frequente, com segurança. Tudo isso com segurança. Então, tanto tentando sintetizar a sua pergunta, né, respondendo, então, a gente tem segurança de uso real, ainda que possa ser questionado. Como eu disse, em ciência médica, sempre há espaço para questionamento, mas não há nenhuma evidência em contrário, sabe? Nada que seja seguro, por outro lado, de que a maconha cause alguma doença orgânica. E nem eu posso defender assim também com razoabilidade, nem nenhuma doença psíquica. A maconha não causa, em princípio, doença alguma. Essa é a minha visão. E também, para complementar já que eu estou falando, por isso mesmo, eu sou daqueles que entende que a maconha não tem contraindicação absoluta alguma. Nenhuma doença, nenhum medicamento, nenhuma droga, nenhuma condição do ciclo de vida impeditivo para o uso de maconha. Tudo deve se avaliar custo-benefício, mas contradição absoluta não tem nenhuma. Então, gestantes podem usar, crianças podem usar, adolescentes, idosos, em qualquer condição. Entendeu? Doutor Paulo Fleury, queria entrar um pouquinho na questão, até falei antes, né, do mercado, né? Uhum. Eu sei, eu já li estudos, não tenho certeza se foi especificamente para autismo, mas para epilepsia refratária, não sei especificamente. Cálculos de transnacionais sobre o Brasil. A coisa que no Brasil, nós brasileiros não temos sequer o estudo. Tá. Mas eles já calculando quantos milhões podem entrar. E aí vem o velho papo, né? Aquela velha conversa, né? O Brasil não está preparado para isso, né? Quanto a gente escuta essa conversa há tanto tempo, né? E assim o Brasil exporta minério, importa placa de aço, quer dizer, é montador de carro, um monte de coisa que poderia ser produzida no Brasil. E aí, eu acho que daí é um descaramento. Por quê? Porque, na realidade, a maconha ela foi, na realidade, trazida para o Brasil pelos negros degredados da África, escravizados no Brasil, e essa utilização já é uma utilização secular para todos os fins. E dizer que nós não estamos preparados no Brasil para produzir, para plantar planta de qualidade, produzir a agricultura familiar, as associações, né? É claro que a gente está preparado, né? É claro que em qualquer aspecto desse ponto de vista técnico, a gente é provavelmente o melhor, ou certamente um dos melhores territórios do mundo para se plantar maconha. É óbvio. Mas a questão não é essa. Né? Eu queria falar alguma coisa, eu acho que na hora você não ligou o que eu estou querendo chamar a atenção, André, que eu acho que é realmente importante, que é o seguinte, há uma justificativa técnica, médico-científica, para a proibição das drogas. Essa justificativa é, no seu geral, uma farsa. No caso da maconha, especificamente, uma farsa elevada ao quadrado, à 10ª potência, sei lá o quê. Não tem lógica médico-científica, não teve durante esses 70, 80, 90 anos de proibição da maconha. E, no entanto, é sob o discurso médico-científico. A razão é a razão de proteção da saúde pública.
É esse que é o argumento. Quer dizer, nós proibimos a maconha, mas nós não estamos preparados. Por quê? Porque maconha, se liberar, vai causar um monte de problema. Quais os problemas causaria, eventualmente, a liberação da maconha? Pode-se discutir N coisas, mas não se pode discutir que sobre qualquer aspecto que você quiser, qualquer um, que você selecionar, cigarro e álcool são piores. Não é possível você, sobre qualquer raciocínio de saúde pública, defender a legalidade do álcool e da nicotina e defender a criminalização da maconha. Ou defender a legalidade do Rivotril e a criminalização da maconha, ou da risperidona e a criminalização da maconha, ou dos opiáceos e a criminalização da maconha. Nada disso faz sentido do ponto de vista de saúde pública nenhum. Então é farsa. Farsa montada e continuamente reiterada durante décadas. Do ponto de vista mundial, isso acabou, porque a Organização Mundial de Saúde corrigiu este defeito recentemente, nesse nível. E está havendo um progresso de países aderindo a essa realidade, né? Ou verdade. Ou ao que, do ponto de vista de saúde pública, é a estratégia correta. Então, sob o ponto de vista de saúde pública, a estratégia correta é a mais ampla legalização da maconha possível. A não ser que você queira proibir álcool, proibir cigarro. Eu acho que isso não está na rota de raciocínio de ninguém, nem da Anvisa, nem dos políticos, nem nada. Então, dentro do contexto real, a estratégia, o contexto real brasileiro, mas mundial em geral, a estratégia de saúde pública correta é a maior é, ampliação de liberdade de uso da maconha, liberdade de plantio, liberdade de uso. Então, o problema com a maconha, assim como com as outras drogas em geral, não é de saúde pública, né? Exatamente. O discurso de saúde pública é um discurso de fachada. E é muito triste que durante décadas as associações médicas da área de psiquiatria, da área de neurologia, as Anvisas do mundo inteiro, não só do Brasil, aderiram a essa praça, sustentaram ela. É difícil mudar isso, André. Né? Está mudando no mundo inteiro. Mas você sempre vai ter contra-argumentos no sentido de dizer, não, mas não pode usar maconha, liberar de jeito nenhum, as pessoas vão usar na adolescência. Ó, as pessoas na adolescência estão começando a fumar cigarro, estão começando a beber álcool. Vou repetir, do ponto de vista de risco à saúde, eu ponho a minha mão no fogo. É muito melhor um adolescente usar maconha do que álcool ou nicotina, pensando na saúde dele. Ou começar a ficar dependente de Rivotril ou de risperidona ou qualquer dessas coisas. É o que eu penso, entendeu? É mais seguro para a saúde pública em geral. Agora, daí, vê, eu falei isso porque falei isso porque você estava falando da questão do mercado. Nós, muito provavelmente, André, vamos marchar, se não para legalização plena, para liberalização ampliada do uso de maconha. Maconha é um mercado emergente, sem qualquer dúvida, no mundo inteiro e no Brasil também. Há maconha medicinal e não medicinal, porque, querendo ou não, com o avanço da maconha medicinal, aumenta a tolerância. Não há como você dissociar uma coisa da outra, ainda que vai continuar havendo o discurso e a prática da repressão, da violência, da criminalização, etc., também há esse outro lado de maior tolerância. Cada dia vai ter mais associação conseguindo habeas corpus ou qualquer outro título jurídico para poder produzir e vender produtos de maconha. Vai ter mais pacientes com habeas corpus e etc. Assim, isso cria um clima diferente progressivamente em relação à maconha. Eu acho que isso é inevitável. Então, o mercado é imenso mesmo. E, com certeza, está havendo disputa de todo nível. Ficando no nível medicinal e onde a gente está, no Brasil. Hoje, até, esse discurso de contraposição, né,
ou de colonização, essa visão colonizada que é característica do Brasil. No caso da legalização da maconha, ela foi muito exemplar. Você deve ter acompanhado. A primeira coisa que a gente fez foi liberar a importação. A primeira coisa que a Anvisa fez foi liberar, não podia fazer nada no Brasil, mas podia importar produtos de CBD. E sempre com THC também, em geral. Então não era nem esse aspecto, nenhum aspecto técnico que justificasse isso. Eu sempre ri, por exemplo, da visão tradicional, né, de colônia, às vezes até à custa de grana, né? Mas é uma visão tradicional que a gente, na dúvida, a gente manda dinheiro para fora. Nós não estamos sabendo muito bem como é que nós vamos lidar com isso, mas tem uma chance de a gente mandar dinheiro para fora, comprar coisas, pagar, dar para os Estados Unidos, para a Europa, sobretudo, vamos fazer. É assim que é o caminho natural, parece, de uma mente colonizada, né? Mas isso se manteve até recentemente, porque agora, já há um ano, né, nós estamos com a legalização de produtos em farmácia, inclusive produtos produzidos aqui no Brasil. E aí o que está acontecendo é uma monopolização, ou talvez até uma oligopolização, se vierem outros, desse produto. O CBD, sobretudo, como se o CBD fosse o único agente terapêutico, ou o mais importante, não é, com certeza não é, mas é esse o discurso, e esse discurso está dominando o mercado. Então, hoje nós temos um mercado que está sendo conduzido para uma monopolização de uma empresa farmacêutica chamada Prat Dona Dulce, na produção do CBD, e talvez conquiste até, está perto disso, há muita negociação nesse sentido, eu tenho ouvido falar, conquiste o SUS, né? Ou seja, o SUS passe a ser uma, como é que fala? Uma polia, né? Uma engrenagem, né, nessa cadeia aí, e distribuindo os produtos Prat Dona Dulce para a população SUS. Eu defendo, André, a mais livre utilização e produção da maconha, por todos os motivos de saúde, político, econômicos, razoáveis que eu vejo, entendeu? Não faz sentido a gente ir para uma oligopolização, monopolização de um produto sintético, quando o que há de evidência médico-científica acumulada não são com esses produtos, sobretudo, são com, por exemplo, no caso do autismo, com produtos integrais. A minha experiência larga é com produtos integrais, o que há de publicação mundial e de outros tratamentos também para esclerose múltipla, para dor crônica. A gente tem com um produto isolado só para epilepsia, mas aí tem estudos muito bem feitos também, funciona também, entendeu? A impressão que me dá é que os canabinoides em geral funcionam e são seguros. E até por isso não dá para ficar numa restrição como a Anvisa está fazendo, né? Só esses produtos vendidos na farmácia ou importados continuam essa autorização. Mas, enfim, o que está acontecendo? Criou-se um mercado paralelo imenso, muito maior do que o mercado oficial, né? E a começar pela própria justiça, criando essa divergência com a Anvisa. A Anvisa regulamenta de um jeito, a justiça conduz as coisas para outro. Pela regulamentação da Anvisa, não era para nenhum paciente nem nenhuma associação terem direito de plantar maconha no Brasil. Eles querem toda uma restrição a isso e ninguém atende aos requisitos da Anvisa hoje aqui. Então não era para ninguém dar, mas a justiça tem dado centenas de ganhos de causa de habeas corpus para os pacientes e deve ter hoje três, talvez duas, três, quatro, não tenho certeza, associações funcionando legalmente. A gente conhece bem o caso da Abrace, mas além da Abrace tem outros que ou estão em termos de ajuste com a justiça ou receberam alguma titulação provisória para poder estar funcionando, entendeu? É esse o caminho que está acontecendo. Doutor Paulo Freire, eu estava até uma obra aqui, na hora que eu ia começar a falar, a obra começou, mas vamos lá. A questão é a seguinte, o produto que está sendo vendido na farmácia brasileira, o Mevatil, produzido no Reino Unido, ele é vendido a R$ 2.700. Uhum.
O produto da Prate Dona Dulce, que tentou ser a proprietária privada do óleo de maconha para epilepsia refratária no Brasil, porque ela a rigor, conseguiu a patente no governo Bolsonaro. Então é bom dizer que o Bolsonaro não é contra a maconha, não. Ele quer que uma empresa de amigos dele, a Prate Dona Dulce, vinculada ao Osmar Terra, venda do Paraná, só ela venda maconha, seja proprietária privada do óleo de maconha para epilepsia refratária no Brasil. Mas essa estratégia não deu muito certo. Mas essa empresa está vendendo nas farmácias o óleo, que é um óleo trivial, que pode ser feito em casa. Foi por isso que ela não, por isso que a patente foi, a princípio parece que ela foi anulada, porque é um óleo trivial, que qualquer um pode fazer em casa, mas ela está vendendo esse óleo a R$ 2.200 nas farmácias. Eu não conheço... Não, eu sei, mas estou colocando aqui o sentido de o tamanho do lucro. Não, com certeza. Olha, eu não conheço, André, o processo de produção, a técnica, o método de ação ou produção da Prate Dona Dulce. Eu acreditava até que fosse sintético, mas isso é secundário. O que você falou tem razão em termos gerais. Dependendo do processo de produção deles, extrair ou concentrar os canabinoides ou usar a maconha de diversas maneiras com resultados terapêuticos é muito fácil. Ninguém tem que ter conhecimento químico, nem médico, nem farmacêutico, nem absolutamente nada para fazer o uso dos canabinoides para se tratar de N distúrbios. Então, isso é alguma coisa que é bastante interessante, eu acho, para a gente pensar, além de várias coisas, porque certamente você tem, eu sei que você tem todo um raciocínio sobre a proibição da maconha aqui no Brasil, e, enfim, no mundo, mas é muito estranho, né, quando a gente pega, por exemplo, que eu insisti aqui várias vezes, o discurso médico-científico, que embasa essa proibição. Ele é muito falso, muito fajuto, e, no entanto, ele persistiu mundialmente, seja no caminho da direita ou da extrema-direita, seja no caminho da esquerda ou da extrema-esquerda, a proibição da maconha com esse discurso fajuto persistiu por décadas e décadas e décadas e ainda persiste. Agora, vê, parte dessa farsa é a condenação do THC e a absorção do CBD. É quase como uma saída pela tangente. Mas é bom, não, a maconha é um perigo, a maconha é um dano, a maconha é um risco, é mentira, mas o CBD não, o THC que é mal. Ora, sabe o que a minha clínica e a revisão bibliográfica leva a uma rápida conclusão sobre isso, qual que é a diferença, ou pelo menos uma diferença. Outras, várias, podem haver, né, do ponto de vista clínico, mas tem uma que é certa, e várias outras que são duvidosas ou não existem. Sabe qual que é segura? O THC é dezena de vezes mais potente do que o CBD, para a maior parte dos efeitos clínicos que a gente está procurando. Então, se eu quero tratar uma criança autista de 10 anos, por exemplo, eu posso tratar ela com 5 miligramas de THC, com 10 miligramas, com 2 miligramas, talvez com 20 ao dia. De CBD eu vou usar 150, 200, 100, entendeu? Esta é mais ou menos a proporção de potência para os efeitos em geral, inclusive os efeitos de controle, por exemplo, da agressividade. Aí as pessoas pensam, então o THC não é um estimulante. Não, o efeito final de CBD e THC é inibitório, não é estimulante, entendeu? Ele é tranquilizante e não estimulante, em geral, seja qualquer composição que a maconha tiver. E como eu falei, como é seguro você usar em altas doses se comprova com total segurança. Se você usar uma dose alta de THC, uma dose alta de CBD, em geral a pessoa vai entrar num quadro de sonolência, de lentidão, às vezes até de dissociação
perda de coordenação motora e de pensamento, vai dormir, mas não tem risco à vida dela. Isso ocorre com alto CBD, alta dose de CBD, e ocorre com alta dose de THC, do mesmo modo, sabe? Então, a defesa de uma exclusividade terapêutica e de segurança apenas do CBD é parte dessa farsa da condenação da maconha, que historicamente foi implantada e que, cada momento, alguns grupos econômicos vão se aproveitar, né? Igual aqui no Brasil, a prática da Dona Dulce está se aproveitando, e com certeza dentro de acertos com este governo, com essa Anvisa, e é assim que está acontecendo, né? Não tem racionalidade nenhuma do ponto de vista médico só autorizar a prática da Dona Dulce, de jeito nenhum, entendeu? Qualquer que seja a técnica deles extrair ou produzir CBD, qualquer pessoa pode extrair, basta ter uma planta de alto teor de CBD. Se quer usar alto CBD, basta ter uma planta de alto teor de CBD em casa, você vai extrair do mesmo jeito, vai estar do mesmo jeito. Do meu ponto de vista, isso é perda de tempo. Maconha funciona em geral, qualquer maconha. Essa maconha comum no Brasil, André, a maconha do Paraguai, a maconha da Bahia, a manga rosa, o cabeça de negro, enfim, com os nomes tradicionais, é excelente para uso medicinal, entendeu? Excelente, ela tem CBD e tem uma boa dose de THC, é uma boa combinação, qualquer um pode tratar mesmo. Esses distúrbios que a gente, dor crônica, doença de Parkinson, autismo, o Alzheimer, fibromialgia, André, tem duas coisas que eu aposto com resultados assim muito consistentes, esses funcionam bem mesmo: autismo e fibromialgia. Resolve grande parte das coisas que os outros medicamentos que são tóxicos não resolvem. E distúrbios psi, em geral, dependência química, né? Hoje em dia eu uso para qualquer dependência química. Maconha é um recurso excelente para reduzir, para lidar com dependência de crack, dependência de álcool, dependência de nicotina, qualquer uma. Por quê? Aquilo que eu falei, é seguro, em geral funciona, né? Você tem uma resposta positiva para distúrbios psi em geral, ansiedade, depressão. Não é que vai funcionar sempre, é difícil saber qual é a eficácia em cada coisa dessa, né? Mas funciona num percentual legal e, repito, sempre é mais seguro que os remédios. Então, para mim, como médico, é mais tranquilo sempre para mim saber que um paciente está usando maconha ou usando Rivotril, por exemplo. As crianças que eu trato com autismo estão usando maconha e deixando de usar risperidona. Eu não tenho dúvida alguma que eu estou beneficiando a saúde dela. Dúvida nenhuma. Entendeu? Agora, o seguinte, doutor Paulo, o seguinte, é importante dizer, a patente você consegue no Instituto Nacional de Propriedade Industrial, vinculado ao Ministério da Economia do Paulo Guedes. Então, é uma decisão política. E, pelo que eu li ali, eles tentaram patentear o óleo para epilepsia refratária infantil. E ali tem a fórmula química, mas tem também o CBD, THC, quer dizer, com óleo de milho lá. Isso você não pode fazer, né? Teoricamente, você não poderia fazer. Mas, André, por que não legaliza? Não, mas olha só rapidinho. Por que o cultivo não está liberado? Por que a Anvisa, que é responsável por isso, simplesmente não para com essa loucura, com essa estupidez e desclassifica a maconha das drogas? Só esgotando o seguinte, só esgotando nessa parte, a Prate Dona Dulce tem pedido de mais uns 15 óleos. Não é só esse, com CBD e THC. Para cada pessoa que necessita de óleo, né? Daqui a pouco vai ser para nós, todo recreativo, agora eu vou pedir óleo para comprar deles, para fazer o uso recreativo. Então, eles já estão de olho em mais 15. E o que é isso? É óbvio que é uma estratégia de dominar o mercado. Aí ele proíbe a plantação, criminaliza a plantação, reprime até a pessoa que tem vaso dentro do seu apartamento, né? Dentro da sua casa, e aí só uma empresa vende lá a Prate Dona Dulce. Então, o que eu estou colocando aqui, e já tem a do Reino Unido, R$ 2.700. Porque a gente tem que acordar. Esse programa, inclusive, é um programa muito visto pela esquerda brasileira.
E, às vezes, as pessoas acham que a gente está aqui falando do uso recreativo, que a gente está afim de fumar maconha, tal, né? Já vem logo aqueles conversa fiada. A gente tem que mostrar para as pessoas, inclusive para o Brasil, para todo mundo, que se trata de um mercado bilionário e que o Brasil, 70% do nosso território pode plantar maconha, e como você disse, as maconhas já conhecidas aqui no Brasil, né? Manga rosa, cabrobró, né? Todas que a gente que tinham soltas e que agora só chega prensada do Paraguai, aqui no Rio de Janeiro. A boa maconha solta do Nordeste brasileiro não chega mais aqui no Rio de Janeiro, né? A parte dela, por sorte, está sendo desviada para esse uso medicinal, sabe? E o que é bom. Olha, André, eu vejo o seguinte: é claro que o sistema econômico, financeiro, o sistema do capital, o sistema do lucro, o que nome você quiser dar, vai se apropriar desse mercado como ele puder, vai lutar com unhas e dentes. Eu não sei por que está só a Prate Dona Dulce nesse mercado por enquanto, e N outras empresas que devem estar correndo atrás, ou porque eles ainda pretendem privilegiar aquilo que eu falei, a primeira resposta, vão mandar dinheiro para fora, ainda se vende mais os importados aqui, desses legalizados ou autorizados pela Anvisa. Mas nada disso tem racionalidade médico-científica. Isto é a continuidade de uma farsa histórica, agora beneficiando essa empresa. Porque se ela pode extrair, qualquer pessoa pode plantar e extrair. Se ela pode sintetizar, é o mesmo canabinoide. Se você usa uma planta com altíssimo CBD, baixíssimo THC, você vai ter as mesmas condições. Então, proibir a planta, olha, não tem lógica, né? Desde que a Anvisa liberou o uso medicinal de CBD e de THC, você manter a planta proibida, pelo menos para o uso medicinal, não faz sentido algum. Os dois agentes ativos da planta principais são justamente o THC e o CBD. Mas se você liberou ele, você liberou a planta. Entendeu? Não tem como manter essa. Doutor Paulo, até o seguinte, eu tenho, já que você entrou nesse assunto, dizer o seguinte, eu tenho um recurso no Superior Tribunal de Justiça, porque o crime no Brasil de plantar maconha que tem 2 artigos. Um, que é plantar pequena quantidade para uso próprio. Não existe mais a pena privativa de liberdade, a pena de prisão. O outro é o 33. O 33 diz o seguinte: qual é o crime? É semear, cultivar, fazer a colheita de plantas que se constituam em matéria-prima para a preparação de drogas. E eu sustento desse recurso, a minha tese é o seguinte, não pode ser mais, que isso não se adequa à maconha, porque o THC e o CBD, eles não são matéria-prima para a preparação de drogas, eles são produção da planta. Inclusive, então, isso pode ser julgado a qualquer tempo, é o ARESP número 16.25710-RJ. Eu sou advogado da causa, o paciente é o Rafael Braga, ele me autoriza a falar, porque ele diz que essa questão é uma luta. Se a gente conseguir, o que é óbvio, né, que o STJ decida que esse fato em relação à maconha não está previsto na lei, isso vai ser uma conquista para todas as pessoas que plantam maconha no Brasil. Porque, no caso, a maconha é preparação da planta. O THC, o CBD é a produção da planta, não é matéria-prima para a preparação de drogas, como, por exemplo, a folha da coca misturada com outros insumos, que estão, inclusive, também na portaria da Anvisa. Aí você tem uma matéria-prima misturada a outros insumos que produz o pó da cocaína. Mas, no caso da maconha, né, a pessoa que planta, seca, fuma ou faz um óleo trivial, ele não está preparando droga nenhuma, ela é produção da planta. Então, assim, aproveitar e fazer aqui a divulgação desse recurso, que é um recurso muito, muito importante, né? Eu vou fazer um comentário sobre isso. Fala. É o seguinte, minha visão política, estratégica, em relação a isso agora, eu não acredito que, neste momento político, a gente vai ter uma ação mais ousada do STF nessa área ou do Legislativo. Então, estão debatendo muito o PL 399, eu acho, né?
que legaliza as associações. Eu não acredito que ele vai ser votado agora. E, se for votado, duvido que vai ser aprovado. Eu acho que a onda conservadora, né, que ganhou esse momento no país, ela não caiu ainda o suficiente para que você possa ter isso agora. E nós estamos de conturbação política muito alta, mas pouca gente vai ter coragem de colocar o dedo nessa ferida agora, porque é alguma coisa que para o pensamento conservador ainda é muito querida, né? O tema do combate às drogas e a maconha, enfim, dentre elas, enfim. Então, não acho que isso vai andar. Considerando isso, é um contexto de resistência, né? De movimento de resistência. E aí o que eu vejo, o que eu incentivo, o que eu posso fazer para contribuir, eu faço. Eu acho que a gente tem que avançar em desobediência civil mesmo, incentivar o plantio, quem puder, as associações, via associação de pacientes, buscar a legalização disso em cada paciente ou cada associação. Agora, eu estou buscando muito que o movimento das associações, tudo isso que está já bem constituído aqui no Brasil, são centenas, dezenas e dezenas de associações com dezenas ou centenas de milhares de pacientes já, que estão aí funcionando há 2 anos, há 5 anos, há 7 anos, há um tempo, que a gente consiga avançar em termos de autorregulamentação. Então, por exemplo, uma coisa bem singela, eu quero conseguir em breve que a gente consiga dar um selo, um certificado de conteúdo de canabinoide, isenção de contaminante. São coisas que eu acredito que a gente deve fazer mais inteligente, do meu ponto de vista, fazer isso do que, por exemplo, uma associação qualquer ficar correndo atrás de atender aos requisitos da Anvisa e ser oficializado pela Anvisa, ou então as associações em geral ficar buscando a aprovação desse projeto de lei, que eu não acho. Então, para mim, o mais inteligente é avançar na resistência civil, na desobediência à resistência civil e na autorregulamentação desse movimento que já está bem constituído. Como eu falei, são centenas e centenas, são centenas de associações e também de milhares e milhares de pacientes que já estão aí. Doutor Paulo, na realidade, até aproveitar o que você falou, o seguinte, eu acho que a questão da maconha, como toda questão no Brasil, é uma questão de conscientização política. Como você falou, aqui é o país da remessa de lucros. E é importante que todos saibam que um dos últimos atos do ex-presidente João Goulart, antes do golpe militar, e ele, inclusive, quando assinou, ele falou: estou assinando a minha deposição. Foi quando, inclusive, uma proposta do mineiro Celso Brantes, né, de impedir a remessa de lucros para fora do país. E o João Goulart assinou isso, inclusive está na Constituição brasileira, mas ela não é cumprida. Agora, no Brasil, por exemplo, a CIA, o agente da CIA, está conversando com o presidente Bolsonaro, de certo, sobre a possível condenação contra ele por genocídio, né? Então, quer dizer, vem uma agência americana se reunir com o presidente do Brasil no meio, um genocida que todo país sabe quem é. Então, isso aqui, obviamente, é um país colonizado, mas nós temos que ter consciência disso. E nós que estamos na luta da maconha, você, eu, há tanto tempo, nós não estamos nessa luta para beneficiar monopólio, nem empresa transnacional, entendeu? Nós lutamos pelo autocultivo da maconha, da maconha, da agricultura familiar, que a agricultura familiar possa plantar maconha. Nós defendemos a reforma agrária para plantar maconha também, né? É um grito da Marcha da Maconha. O latifúndio é uma vergonha. Reforma agrária para plantar maconha. Então, nós queremos alertar aqui todo mundo no Brasil e a esquerda, né, que nós não estamos aqui numa luta para fumar maconha, não. Nós estamos numa luta para a garantia do desenvolvimento nacional, que essa planta seja a maconha é nossa, e nós estamos resistindo, mas resistir reexistindo.
Não é só resistir. Nós temos uma proposta para o Brasil, não vamos admitir esse negócio. O Bolsonaro, o problema do... A PL 399, se ela vai ser aprovada ou não vai, não sei. A questão é a seguinte, a gente tem que lutar. Tem que lutar para esse debate avançar. E o único erro que eu acho é que se as pessoas da esquerda até tivessem mais consciência disso aí, elas estariam denunciando o Bolsonaro dizendo o seguinte: você não é contra a maconha, não. Deixa de ser mentiroso. Tu quer é vender maconha e só uma empresa dos teus amigos que foram financiados pelo DNE. Né? Eles têm assim, até uma proximidade de Israel, né? E Israel tem um grande interesse na produção. Então, se eles... Quer saber, o doutor Rafael, o israelense doutor Rafael, eu já vi vários vídeos dele, ele falando o seguinte: eu não entendo por que não se pesquisa a maconha com pessoas, se já tem pesquisa avançada com ratos. Ele falando sobre o câncer. Isso já avançou bastante, né, André? A gente já avançou muito. Olha, são muitas pontas, né, que você abriu aí. Eu quero comentar sobre essa questão do governo Bolsonaro, porque eu acho que também, assim, está num nível de insustentabilidade, mas isso pode não se concretizar, né? Ou seja, as evidências de corrupção, toda a política de saúde pública na pandemia, chegou, eu acredito, no nível que só é uma condição degradada para esse cara permanecer no poder. Mas a gente corre, desde que ele chegou ao poder, ou antes disso, a gente está num processo de golpe. Né? Então, para mim, nós estamos num processo de golpe desde 2014, 2015, ou de 2016 propriamente, e não, com o Bolsonaro no poder, a gente deve imaginar uma tentativa de perpetuação, de golpe no golpe, constantemente. Essas pessoas, inclusive, porque eu acredito que eles têm uma noção de que se eles estiverem apiados do poder, eles vão para a cadeia. Eles vão parar na cadeia. Então, eles não podem se apiar do poder de jeito nenhum, até por sobrevivência individual, e não só por estratégia política. Mas é óbvio que o fascismo, quando sobe ao poder, tenta se perpetuar. Naquelas condições, não tem nenhuma veleidade democrática para contê-los. Então, eu acredito que a gente está, né, neste momento de ameaça e que a mobilização popular, enfim, a agitação popular é um dos instrumentos para coibir essa tentativa. Eu tenho um lado que sempre me tranquilizou e que agora mais ainda, você tocou nisso também. Eles não têm apoio externo, ainda que a CIA esteja aqui, isso não é a posição de Estado, ou certamente não é a posição de Estado, mas também não é a posição de governo do Biden, dar guarida ou dar suporte para o Bolsonaro. E além do Biden, não é mais ninguém no mundo. Você vai contar com o apoio de Israel, da Hungria, não tem apoio de mais ninguém. Então, talvez isso realmente seja a nossa garantia de que a gente não vai ter o golpe que ele está anunciando. Ele está anunciando a cada semana, ele anuncia de maneira diferente que não vai passar o poder, que não vai aceitar. Generais falando a mesma coisa. Doutor Fleury, vai terminar em um minuto, dizer o seguinte: a sua posição eu também acho correta, né? Porque eu acho que o Bolsonaro ele é muito gogó, né? E a CIA, o Leonardo Boff tem a mesma posição, que a CIA veio aqui dizer, ó, não vamos apoiar nada disso, não. O Leonardo Boff escreveu um texto nessa mesma posição. Agora é o seguinte, é porque está faltando agora um minuto, qualquer momento a Ana fecha com o final do programa. Eu queria uma despedida final sua, doutor Fleury. Muito obrigado, papo sensacional. Esse papo aí dava para 2 dias. A gente vai continuar muito, né? Eu agradeço muito, André. Gostaria mesmo de ter a oportunidade de conversar um pouco mais longamente sobre toda essa questão da proibição de drogas. Isso é política de terrorismo de Estado.
Hoje em dia, com certeza, se em algum momento teve uma intenção positiva com essa guerra às drogas, não foi na década de 80, 90 para cá. As evidências são muito grandes do malefício que isso causa. Eu tenho para mim que isto é simplesmente instrumento de opressão de certos grupos sociais específicos, étnicos, raciais, e é da maconha, da cocaína, é do crack, é, todas essas questões realmente devem ser tratadas como questão de saúde pública e não como questão jurídico-policial, sabe? Isso é um prejuízo muito grande. Com relação à maconha, não tem dúvida nenhuma, é um benefício para a saúde pública a mais ampla legalização ou liberalização do uso da maconha. Isso eu, pelo menos, coloco as minhas duas mãos no fogo com essa convicção, tenho certeza disso. Qualquer condenação ao uso da maconha em termos de saúde pública é uma farsa histórica que já está acabando, mas ainda está persistindo. É isso aí. Obrigado pela sua oportunidade que você me deu. E um abraço para os seus ouvintes aí. Falou? Muito obrigado. Estou aqui aguardando fecharem aqui o nosso programa. Agora já deu 32. Né? Mas nós eu estou aguardando aqui porque foi combinado que um ia abrir, o outro ia fechar. Não tão... Bom, vamos aí aguardando fecharem o programa. Até vamos aproveitando aqui, eu vou mandar para ele ao alerta aqui, mas, de qualquer maneira, aproveitar, já que estão dando essa oportunidade, aproveitar para a gente prosear mais um pouquinho só enquanto fecha o programa. Não, a sua posição em relação à visita, né, da CIA no Brasil é a mesma que o Leonardo Boff colocou num texto, né? E o que a gente vem assistindo é que ao menos aqueles mais fanáticos, seguidores do Bolsonaro, né, em pontos estratégicos do governo, estão fugindo do Brasil, estão com passaporte apreendido, vão mentir, mas mal ou bem vão às comissões, né, sentam ali, tem que responder. Na ditadura militar não aconteceria isso jamais. Jamais. Sabe uma coisa que eu acho muito profundamente assim, nós, porque somos uma sociedade colonial, de extração colonial, nós sempre vivemos sob o fascismo. O fascismo é a forma predominante de organização, de poder, domínio, é o abuso, é a violência, é o terrorismo de Estado, é o assassinato e a tortura como práticas cotidianas de poder, é o que domina o Brasil. Quando vem um sacana igual esse Bolsonaro para o poder, isso vem à tona, mas isso já domina, isso já é predomínio. Aqui no Brasil, a liderança política de combate, lá na ponta, no campo, por exemplo, é assassinada. A gente sabe disso. Na favela, todo mundo tem que está submetido a um terror constante. A gente é submetido a um nível de agente. Eu sou privilegiado nesse aspecto, mas a população excluída no Brasil é submetida a um nível de violência opressiva que é característica do fascismo. Não tem legalidade, não tem Estado de Direito, não tem democracia, como diz na favela, democracia não impera. Entendeu? Não é isso. Quando essa coisa ergue a cabeça e fala orgulhosa, é isso mesmo que nós somos e nós estamos certos, a gente tem que esmagar essa cabeça. A gente tem que organizar as nossas forças de toda maneira possível, arrancar força de onde a gente não tem, para aproveitar que esse pessoal veio à luz para mostrar como eles são verdes e esmagar. É isso que a gente tem que fazer. Bom, eu tô aguardando aqui eles fecharem, porque acho que até aproveitando isso, assim, esse finalzinho, doutor Paulo, em cima do livro do Achille Mbembe, né? Quer dizer, o Brasil
os negros, os índios vivem em estado de exceção, né? Uhum. Ele comparou a situação das colônias, do processo de colonização, um próprio campo de concentração, com o Holocausto, situações, inclusive, que não dá nem para comparar o que é pior, né? Mas, quer dizer, por exemplo, o pessoal estava falando, como é que no campo de concentração, lá estavam judeus, eslavos, comunistas... O fato é que a gente tem uma história muito longa, persistente, permanente, né? A gente não teve nenhum momento histórico que eu saiba que isso foi negado. Talvez você encontre aqui e ali um momento de uma inflexão mais democrática, uma inflexão mais populista, qualquer nome que você queira dar, uma inflexão mais trabalhista, enfim, mas lá onde o calo aperta, as coisas continuaram sempre num nível de abuso, de violência, de desrespeito pelas pessoas alto demais. É inaceitável, isso é inaceitável em qualquer conceito de dignidade, e a gente não consegue reagir direito. A gente tem, por exemplo, a esquerda, né? Vocês aqui é um canal, um pouco de esquerda. A esquerda parece que sempre vê a tortura na ditadura, mas não vê a tortura no dia a dia nas cadeias, no dia a dia nas delegacias. Isso é a mesma coisa, gente. É terrorismo de Estado do mesmo jeito. É opressão constante, cotidiana, sem peia do Estado de Direito, sem limite. Esta é a forma de organização. Mas, doutor Paulo, na realidade, assim, a esquerda tem que fazer autocrítica, né? A esquerda sempre tem que fazer autocrítica, né? Senão não é nem propriamente tem que aprender. A esquerda sempre tem que fazer autocrítica. Mas, todos nós. Mas a gente tem que também observar que no Brasil, em razão de que torturadores não foram sequer processados, um dos maiores da história, ídolo do presidente da República, como sequer foram processados, esse momento que a gente vive hoje no Brasil, ele é resultado de todo esse processo, né, histórico. E agora a gente está mostrando nas ruas, que nós temos uma capacidade de mobilização muito maior. De resistência, né? A gente tem que ir mais para a rua, é isso que eu estou querendo. Tem que ir mais para a rua. Tem que conseguir uma força maior, e eu acho que para dar o salto também. Nós vamos retomar o poder. Vamos retomar o poder. De alguma maneira, isso não vai persistir, isso não tem mais cabimento. Com a sua palavra final, a gente fecha. Com a sua palavra final, agora vai fechar. Isso não tem mais cabimento no mundo, essa forma de poder opressivo que está dominando o Brasil, ela não é mais cabível. Ela está derrotada teoricamente e não vai persistir aqui. Agora, nessa retomada, a gente tem que conseguir dar os saltos que, por exemplo, no período do PT, no poder, a gente não conseguiu. Os saltos históricos, a gente estava numa transição positiva, eu concordo com isso, mas uma transição lenta, e os saltos históricos, seja do ponto de vista político, institucional, educacional, de desenvolvimento, em geral, a gente não conseguiu. A gente ficou a meio caminho e o golpe veio. Quer dizer, nós temos que conseguir dar passos mais acelerados para a proteção desses grupos oprimidos, para a melhora da qualidade de vida em geral, para a melhora da dignidade em geral, da educação. Não dá para lidar com um padrão educacional como o que o Brasil carrega. Vai encerrar já, mestre. Essa revolução. Falou, irmão. Vai encerrar já. Um beijo para todo mundo. Estamos nas ruas. Estamos nas lutas. Juntos nas lutas. Tchau. Vamos lá. Estou saindo.